Aproveitar e mandar um abraço para todos os estivenses que nesse momento estão acompanhando aí o trabalho do Plantão Popular Regional. Agora 12 horas e 6 minutos. Bom, vamos direto para Estiva Gerbe agora. Bom, o Jornal Polêmica e Debates, deixa eu virar aqui, internauta, para você ter uma noção. Tá aí, ó. Na sexta-feira, foi capa do Polêmica, o problema lá, né, que envolve aí o presidente da Câmara, o Tião Trovão, o nome dele é Sebastião Dias, do PSDB, referente aí, né, a um caso sexual com um jovem de 16 anos. Então ficou assim, ó. Vereador de Estiva Gerbe é acusado de abusar sexualmente de jovem de 16 anos, dentro de escola. O Jornal Polêmica e Debates e a Rede JAP de Comunicação decidiram, né, não publicar na sexta-feira o nome do vereador, tá certo? Por quê? Como o caso está em investigação, foi uma denúncia feita lá, então a Rede JAP de Comunicação achou melhor resguardar o nome do vereador, que no caso é o presidente da Câmara, lá o Tião Trovão. O que aconteceu? No sábado, a Gazeta Guaçuana, que também tem circulação lá em Estiva Gerbe, já deu destaque. Além dela soltar o material falando do mesmo caso, ela já colocou a foto lá do Tião Trovão na página dela lá, e já falou que é o vereador, e já falou outros detalhes do caso também, que está em sigilo de justiça. E aí o que aconteceu? Aí de lá pra cá, no Facebook e tal, todo mundo falando. Eu ainda fiquei assim, né? Como eu falei no meu Face, eu acho que houve um exagero por parte da Gazeta, não na questão de mostrar foto e falar o nome, não é referente a isso. Eu também poderia ter feito isso, eu só não fiz, né, por consideração à cidade, referente às famílias, o problema que afetam as duas famílias, tanto de quem está sendo acusado e de quem é vítima, né. Mas, o que aconteceu? Como a Gazeta já soltou a foto e o nome, que é um direito dela, tá certo, eu só acho que ela errou numa coisa, que não é estupro. Ela colocou na manchete dela que ele está sendo acusado de estuprar, não foi estupro, foi abuso sexual. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o caso, estamos aguardando o Tanga, ele ligou, falou que está com um probleminha, vamos ver se o Tanga até daqui a pouco chega. Se ele não chegar, a gente toca o programa assim mesmo. Tá? O Tanga é um advogado criminalista aqui de Conchal, super conceituado, e ele, né, vai vir aqui falar um pouquinho sobre esse caso, como é que funciona a pena, a condenação, onde está o crime e tal. Bom, resumindo, eu estou aqui falando o nome do Tião Trovão, que é o presidente da Câmara de Estiva Gerbe, porque a Gazeta Guaçuana já publicou na sexta-feira, o pessoal já saiu nas redes sociais o nome dele, e pior, agora vamos à pior parte. Ontem, a esposa do Tião Trovão, que é a Rosa Negrão, ex-vereadora da cidade, me publicou um vídeo no Face dela, falando sobre o caso, dando nome aos bois. Então, já que a família não está nem aí, colocou um vídeo na internet e já escancarou, falou, então vamos escancarar também. Então a Rede JAP também já escancarou. Tá certo? Já tá aí falando. Bota a foto do Tião Trovão aí, Denise, para o pessoal conhecer. Esse é o Tião Trovão. Tá aí a foto dele, ele que é o presidente da Câmara de Estiva Gerbe, e daqui a pouco nós vamos assistir, ou você também vai poder acompanhar, o depoimento da mulher dele, a ex-vereadora Rosa Negrão, sobre esse caso. Sobre esse caso. E vamos comentar tudo, vamos falar um pouquinho de cada coisa, enquanto a gente espera aqui, né, o advogado criminalista aí, o Anderson Tanga. Todo mundo sabe quem é o Tanga, quem é aqui de Conchal sabe de quem eu estou falando, tá certo? Mas é isso aí. Denise, vamos então, vamos falar um pouco da matéria, porque tem gente que não teve acesso aí à matéria do Jornal Polêmica e Debates. O que aconteceu? Um jovem de 16 anos que estuda numa escola estadual, lá da cidade de Estiva Gerbe, ele estuda à noite. E dentro dessa mesma escola, trabalha o inspetor de aluno, né, que também trabalha à noite, que é o Tião Trovão, que é o vereador e presidente da Câmara de Estiva Gerbe. Para você entender, internauta, você que não acompanhou a matéria, você que está em outra cidade, outro estado, outro país. O que aconteceu? Esse jovem é de uma igreja evangélica lá do município. Eu não sei direito exatamente o que aconteceu, assim, por que ele tomou essa iniciativa. De acordo com o depoimento dele, ele falou que ama o Tião Trovão, que ele tem um sentimento pelo Tião Trovão. E ele é homossexual, o jovem. E aí esse jovem foi até o pastor e falou para o pastor que estava tendo um caso com o Tião Trovão, blá, blá, blá. E o pastor ficou indignado. Aí o pastor foi lá e fez a denúncia, levou o jovem até o conselho tutelar e deu-se início a um procedimento, a um processo.
Aí o garoto já prestou, inclusive, depoimento aí para a justiça, é um processo que está em sigilo, né? Foi apreendido dele um celular, que ele falou que tem fotos do Tião Trovão nu, no celular, inclusive em atos obscenos, só que o celular está quebrado. Então está lá com o delegado mandou fazer a perícia no celular para recuperar o celular, para ver se realmente essas fotos existem. E aí o que aconteceu? Ele foi lá, foi denunciado, e aí a denúncia, qual que é o crime que o Tião Trovão foi denunciado? Por abuso sexual. Abuso sexual é uma coisa, estupro é outra. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, não aconteceu estupro, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse caso, tá? E aí tá aí correndo, o Tião Trovão ainda não foi intimado, tá certo? Ele só pode ir preso se ele atrapalhar as investigações, ele tentar lá, sei lá, impedir ou frustrar uma testemunha ou a própria vítima. Então aí ele vai preso, porque ele está fazendo obstrução ao processo de investigação, tá certo? Mas se isso não acontecer, não é motivo para prisão. Então, o que eu quero deixar bem claro, abuso sexual é uma coisa e estupro é outra. Segundo o jovem, segundo o jornal A Gazeta Aguaçuana, consegui um pouco mais de informação, na escola, dentro da biblioteca, no período de trabalho do Tião Trovão, eles faziam sexo anal. E lá na Câmara Municipal, segundo ainda a Gazeta Aguaçuana, que ela conseguiu essa informação através de fontes próximas ao jovem, na Câmara Municipal acontecia sexo oral, né? Bom, e aí o processo está em andamento. Então virou um forfé lá na cidade, porque o Jornal Polêmica publicou, porque a Gazeta publicou, porque está todo mundo falando aí nas redes sociais. E aí, ontem, a esposa do Tião Trovão, a ex-vereadora Rosa Negrão, prestou um depoimento ao Face. Vamos lá, Denais, está no ponto o depoimento da Rosa Negrão? Denais, nós vamos ficar, você vai liberar o vídeo aí da Rosa Negrão, e eu vou pedindo para você parar para eu fazer alguns comentários sobre o que ela está falando, pode ser? Tá, eu faço o gesto para você. Eu vou fazer assim para você, ó, joia, você para, fechou? Libera o vídeo da Rosa Negrão, esposa do acusado, por gentileza. Bom dia, amigos. Eu, através da rede social, eu gostaria de estar dando um esclarecimento, pedindo apoio de vocês, os amigos do Tião. A gente está passando por um momento difícil, mas eu sei que a gente vai conseguir passar por isso com a força de vocês. Eu gostaria de agradecer a cada cidadão que esteve na nossa casa, a cada familiar que esteve aqui presente, nos ajudando, dando apoio. Agradecer a toda a população que está compreendendo tudo isso, está vendo que é o momento que a gente está passando. A gente entrou em campanha eleitoral, isso é sempre assim, não deveria, mas infelizmente é. Houve essa denúncia anônima, e por enquanto foi só uma denúncia anônima, isso deveria estar em sigilo da justiça, só que infelizmente usaram isso para agravar mais ainda a situação. Eu fico muito preocupada com o Tião, fico preocupada com a nossa família, mas o que mais me preocupa é a família desse garoto, com o próprio garoto. A gente não tiveram, porque ele só tem 16 anos, não tiveram nenhum cuidado de resguardar o nome dele, do familiar dele. A estive inteirinha está sabendo. O Tião nem foi comunicado ainda. Nós não sabemos, o que a gente sabe é o que vocês sabem. Denise, para o áudio. O que acontece? Daqui a pouco nós vamos continuar. Deixa eu fazer um comentário em cima do que ela acabou de falar aí. A Rosa Negrão falou que ela está preocupada com a família do garoto e com o garoto, que não deveriam ter feito isso, exposto o jovem, que a cidade inteira está sabendo. Rosa Negrão, eu tenho certeza que tem política envolvida nisso também, não tenho dúvida disso. Mas não justifica tudo o que aconteceu. E a família está certa. Tem que denunciar e tem que ir para cima. É um jovem de 16 anos. Se esse jovem fosse o meu filho, eu faria a mesma coisa. E tenho certeza, se ele fosse o seu filho, você faria a mesma coisa. É um absurdo o que você está falando, né? Dizendo aí em rede social que a família não deveria ter feito isso. Não deveria ter tomado atitude em denunciar. Não, a família está certa e está correta. Tá bom? Só para você saber. Denais, continua o vídeo. Do familiar dele.
A Estiva inteirinha está sabendo. O Tião nem foi comunicado ainda. Nós não sabemos, o que a gente sabe é o que vocês sabem. Esses boatos que tá pela rua aí. Esse jornal fez essa matéria, publicou essa matéria através dos boatos. Mas isso, lá na frente, vai ser provado. E esse jornal, eu não sei aonde que ele encontrou essa... Ó, você viu que ela falou de novo, né? Olha o que ela disse, que os jornais estão publicando as matérias, que os jornais estão vivendo de boatos. Rosa Negrão, em nenhum momento, tanto o Jornal Polêmico e Debate quanto a Gazeta Aguaçuana, nenhum dos jornais acusou seu marido. Tudo que foi publicado nos jornais, tudo é verdadeiro, tudo, tirando o exagero do jornalista da Gazeta Aguaçuana, que trocou abuso sexual por estupro, que também, entendeu? Mexe muito, tudo bem, que é um crime totalmente, estupro é grave, o abuso sexual não. Mas, tirando isso, está tudo certo. Então, realmente, existe um processo, o processo existe, está na Delegacia Seccional de Mogi Guaçu, como você mesmo falou que está sob sigilo da Justiça, existe. A denúncia houve depoimento do jovem de mais 3 testemunhas, um absurdo você falar que os jornais estão publicando por boatos. Você me desculpa, você desrespeitou a imprensa regional, você está chamando a gente de tonto, aqui ninguém é tonto. A gente faz um trabalho sério. Houve a denúncia assim que você mesmo acabou de assumir, tá certo? Houve sim, está sendo investigado sim, o caso está na Delegacia Seccional de Mogi Guaçu, sim, houve os depoimentos, sim, há 3 testemunhas, sim. Agora, se a Justiça decidiu chamar o seu marido por último para depor, isso é um problema da Justiça. Agora, os jornais em nenhum momento mentiram. Tá certo? Nenhum momento. Tirando o exagero da Gazeta Aguaçuana que trocou abuso sexual por estupro, tirando só essa parte aí, o resto é tudo verdadeiro. Verdadeiro que é a notícia. Que houve sim. O que foi noticiado? Ninguém falou que o seu marido cometeu esse crime. Ninguém acusou o seu marido. Foi dito que houve uma denúncia, há testemunhas, o caso está na seccional, tá certo? Está sob sigilo e os fatos que ocorreram de acordo com a própria vítima. Então, aonde que há mentira aí? Não há mentira. Tá certo? Continua, Denise. A matéria está postando isso. Isso é muito triste. Eles tentam destruir as famílias da nossa cidade. Mas isso não vai acontecer. Deus está com a gente. Para aí, Denise, por favor. Tá aí. Ela falando ainda da imprensa, tá falando que os jornais querem destruir a família dela, mas eles não vão conseguir. Brincadeira, né? Ainda falando da imprensa, que é a continuação do vídeo, tá? Ô, Rosa Negrão, deixa eu te contar uma coisa, cara. Por que está acontecendo tudo isso? Primeiro, se o seu marido não fosse vereador, nada disso tinha acontecido. Porque até ele foi denunciado de ter catado o garotinho de 16 anos e furunfado com o moleque lá, brincado sexualmente com o moleque, feito sexo anal. O seu marido ter feito sexo anal lá com o jovem dentro da escola, no horário de trabalho dele, ele que é inspetor lá de aluno da escola. Se ele não fosse vereador, não tinha dado todo esse forfé. Inclusive você aí, cidadão que nesse momento está acompanhando a nossa programação, você que pretende se lançar candidato a vereador ou a prefeito nas próximas eleições agora que acontecem dia 2 de outubro, presta atenção que eu vou te falar. Presta atenção. Quando você decide colocar o seu nome, disponibilizar o seu nome para exercer um cargo público, ou ser um homem público, não apenas político, ser um cantor ou ser um artista, você tem que reunir sua família e já falar para sua família, nós vamos ter problema. Porque um cara, qualquer um ir lá e roubar uma galinha, qualquer um e passa batido. Agora, se for alguém, um homem público, aí o negócio complica. Então, o que está acontecendo com o Tião Trovão? Ele é vereador. O dinheiro que ele ganha como vereador, o salário dele vem dos cofres públicos. Vem dos impostos que os residentes pagam. Sacou? Então, por isso que a sociedade cobra dele. Agora, Rosa Negrão, se você acha que o seu marido não pode ser criticado, que ele não pode sair publicação dele em jornal, que as pessoas não podem falar o que quiserem dele, que ele é um homem público, por isso está acontecendo isso, porque ele é vereador. Inclusive na Constituição Federal tem um artigo sobre isso,
que o homem público pode sim ser escrachado, que é o que está acontecendo com o Tião Trovão agora. Ele está sendo escrachado, porque ele é político. Então o que eu vou falar para você, Rosa Negrão? Se você acha que o cidadão estivense não está correto em falar e detonar o seu marido, escrachar o seu marido, como diz a Constituição Federal, o que você faz? Então tenha dignidade, tenha honra e fale para o seu marido. Vai lá e renuncie. Vai lá, renuncie lá, deixe de ser vereador, aí sim é uma outra história. A partir do momento que ele renunciar, a partir do momento que ele deixar de ser homem público, aí sim ninguém mais tem o direito de falar merda dele. Ele deixou de ser homem público. Tá certo? Então agora não adianta nada você pôr um vídeo aí na internet, aí no Facebook, pedindo para que as pessoas tenham piedade de vocês, tenham dó de vocês, sendo que vocês estão recebendo o dinheiro dos impostos dos estivenses. Então não pode, você está errada. Então vai lá primeiro, tome uma atitude. Vai lá e fale para o seu marido, tenha honra, seja homem, vai lá e renuncie. Aí ele deixou de ser um homem público. Aí sim, aí ninguém mais pode falar nada dele. Amanhã tem sessão da Câmara em Silva Gerda. Se amanhã lá ele subir na tribuna e falar estou renunciando, é uma outra história. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui em Conchal. O vereador Zezinho da rádio, ele decidiu ser vereador. Queria ser vereador. Foi lá, é vereador hoje. Nunca mais quer saber de política, não é candidato. Inclusive ele falou para mim esses dias, Adolfo, não quero saber da política. Eu não vejo a hora de acabar o meu mandato para eu voltar para a Rede Jap de Comunicação e ser apresentador aí da TV Jap. Eu não quero mais saber de política. Por quê? A partir do momento que você é político, a sua vida pública, o cidadão tem direito de indagar você. Ele falou que não tem paz mais na vida dele. Por quê? Porque ele recebe. Ele é vereador, ele recebe dos impostos, então o cidadão tem direito de cobrar ele sim. Em todos os sentidos. Moralmente, de tudo quanto é jeito. Que é o caso do Tião Trovão. O crime que ele cometeu não é nem um crime bárbaro. Não é nem um crime bárbaro, segundo a denúncia lá. Por quê? O garoto tem 16 anos. Se fosse abaixo de 14 anos, aí complicava o negócio todo dele. Mas 16 anos não. É como se fosse uma pessoa normal. Vamos esquecer que não fosse Tião Trovão. Não fosse um político. Fosse uma pessoa normal. Que fosse lá, tivesse um caso com um garoto de 16 anos. Fizesse sexo com o cara. Tivesse um caso. Sabe o que ia acontecer apenas? Sim, é um crime, mas é crime pequeno. Você dá uma cesta básica para pai e paga. Essa é a sua punição. É isso, o cara ia ser normal. Não tem nada contra ele. Houve estupro. Eles tinham um caso. Essa é a verdade. De acordo com a denúncia, é um caso. O cara falou que gosta do Tião, que fez sexo com o Tião várias vezes. Então, um caso. Então, agora, por que repercutiu tanto? Agora, quem tem que. O problema maior é na escola. Que a Secretaria de Educação vai ter que fazer o quê? Vai ter que abrir uma sindicância, afastar o Tião, apurar os fatos, e se for verdade que aconteceu dentro da escola, o Tião vai ser exonerado. É isso que vai acontecer com ele. Agora, referente à justiça, não dá nada. É abuso sexual, não dá nada. Você pode sim transar com alguém acima de 14 anos, desde que não seja forçado, não há problema algum. O Tião não cometeu crime bárbaro nenhum. Ele fez sexo, teve um caso com uma pessoa de 16 anos de idade. E daí, qual o problema? O problema é que foi dentro da escola, local que ele trabalha. O problema é que o moleque falou que fez sexo oral dentro do prédio da Câmara Municipal. E ele é vereador. Você entendeu? Agora, se você, Rosa Negrão, você está consentindo em tudo isso, isso é um problema seu. Agora, questão de honra, de paz, você quer paz com a sociedade, o que você faz? Vai lá e pede para o seu marido renunciar. Pronto, acabou. Ele renunciou, não recebo mais dinheiro público, não mexo mais com esse dinheiro, ninguém tem nada a ver mais com a minha vida. Fechou, ele está certo. Mas renuncia primeiro, porque enquanto ele estiver recebendo o dinheiro dos cofres públicos, ele deve sim satisfação para a sociedade. Ele deve sim satisfação para a sociedade. E não interessa que estão julgando, pré-julgando. Ele é político, ele recebe dos cofres públicos, do imposto que o cidadão paga. É imoral. Ah, mas e se ele for inocente? Ah, e daí que ele é inocente? Só o fato de haver um escândalo já é imoral, já é apto para cassação. Se ele não pedir renúncia, tem que pedir a cassação dele. Tá bom? Ah, pelo amor de Deus. Libera o vídeo dela, Denais. A inocência do Tião. O Tião não está muito abalado. Mas ele, no momento certo, no momento oportuno, ele vai dar esclarecimento. Por enquanto ele não falou nada, porque ele não foi nem intimado, não sabe de nada ainda. Mas, por enquanto, a gente está aguardando. Aí ele vai dar o esclarecimento no momento certo.
Eu quero pedir também oração, pedir muita oração para o Tião, para a nossa família, pedir oração para esse menino e pedir para essas pessoas que estão aí nas redes sociais fazendo comentários maldosos, tentando destruir as famílias. Isso não é certo. Para de novo. Você viu de novo? Ela atacou a imprensa lá atrás, os jornais, agora está atacando o internauta aí, o cara das redes sociais. Vou repetir, Rosa Negrão, se você estiver me assistindo nesse momento, eu vou repetir para você. Tenha dignidade. Essas pessoas são cidadãos, eles pagam impostos. O salário de vereador do seu marido vem dos impostos que eles pagam. E eles sim têm direito de criticar. Então vai lá, vou repetir. Já que você acha que eles estão querendo estragar a vida de vocês, pede para o seu marido renunciar, aí você põe um novo vídeo e põe aí, fale assim no seu vídeo. Ó, meu marido renunciou, não recebe mais dos cofres públicos, então todos os problemas dele agora tem a ver com a gente apenas. Vai cuidar da sua vida e que a gente cuida da nossa. Aí fechou. Mas enquanto ele estiver na política e for vereador, vai apanhar, vai responder pelo ato dele. Tá certo? E você que é candidato nas próximas eleições, presta atenção. Você que tem família. Porque quando você é eleito, você é o representante do povo, você fica exposto igual uma vidraça. Então, você que está aí, não adianta. Porque na hora de que entrar, todo mundo quer entrar. Vê se o tio vai largar da teta. Não vai. A teta é mais importante. Essa é a verdade. Porque se fosse eu, já tinha renunciado. Se fosse eu o acusado, eu já tinha ido lá e renunciado, já tinha dado minha carta para o presidente, para o primeiro secretário, que ele é o presidente, pode ser para ele mesmo, né? Mas para o primeiro secretário, eu já tinha entregue a minha carta para o primeiro secretário, falando lá para o secretário, ó, estou renunciando. E já tinha feito, ó, eu sou inocente, não fiz nada disso, vou provar minha inocência, já renunciei ao meu mandato, não quero saber do dinheiro do povo, quem cuida da minha vida sou eu. E fechou. É assim que funciona. Agora, falar que as pessoas querem estragar a sua vida, você se mete na vida pública, você se mete onde que não deve, essa é a verdade, porque a partir do momento que você quer ser político, você tem que saber que corre esse risco. Tem que reunir sua família e falar, gente, tem um amigo nosso aqui, eu vou citar o nome, vai, não ia falar, mas vou falar o nome. O Bonini da farmácia. O Bonini da farmácia é um cara que conquistou muita coisa na vida dele, trabalhador, você não tem noção. O Bonini acho que ele trabalha 14 ou 16 horas por dia, sempre trabalhou. É um cara bem financeiramente, por quê? Porque ele trabalha muito, o Bonini é o cara. Agora, ele falou, segundo ele, que ele pretende ser candidato aí, eu vejo já, Denise, ele pretende ser candidato aí a vereador. Sabe o que eu falei pra ele? Bonini, você é empresário, você tem de tudo, na hora que você for eleito, você tá ferrado. Tudo que você conquistou até hoje, vão falar que você roubou, a sua vida vai virar um inferno, a sua vida particular vai... Até agora ninguém falou nada da sua vida particular, na hora que você virar vereador, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Ele está pensando agora. Então é isso aí. Então você que é candidato, já reúna a sua família. Fala, gente, a gente corre o risco disso. Vocês topam? Não adianta depois você chegar numa rede social e ficar falando, reza para nós, ora para nós, querem acabar com nós. Quer acabar com nós? A brincadeira. Onde você foi se envolver? Ó, tem um amigo meu, um grande amigo meu, inclusive nesse momento, acho que ele está assistindo a reportagem, mandar um abraço para ele, sabe quem é que eu estou falando, ele vai saber. Ele falou uma coisa legal anteontem para mim. Adolfo, quando o cara decide baixar a calça, baixar a cueca e colocar a bunda para fora da janela do trem, ele sabe o que pode acontecer com ele. Essa é a verdade. Quando o cara desce a calça, desce a cueca e põe a bunda lá, entendeu? Vira a bunda lá no trem, põe lá para fora. Pode acontecer de tudo. Então quando você é eleito vereador, prefeito, deputado, senador, sei lá que porra, você corre o risco de tudo, faz parte do jogo. Você não quer isso pra você, não se meta com isso. Então tá aí, tá certo? Então vai lá, mostra a dignidade. Tampa a boca de todo esse povo, vai lá e renuncia, ué. Vai lá e renuncia. Mas largar da teta, quero ver ninguém largar da teta, hein? Bom, tem uns comentários aqui. Vamos lá. Pensei que era comentários. Então tá. Pensei que era comentário aqui do Facebook, não é, me perdoa. O Heitor Dutra lá de Silva Gerve, lá tá aqui tirando o chapéu pelos comentários que eu estou fazendo, ou não? Sim, ele tem que renunciar, ele tem que renunciar. Agora, eu quero ver largar da teta. Agora vem pedir oração, vem falando que não pode ser massacrado, que não pode ser escrachado, brincadeira, né? Então larga da teta, ué, caramba. Bom, continua o áudio dela, Denais, vamos lá. Mete bala. Fazendo comentários maldosos, tentando destruir as famílias.
Isso não é certo. Isso é desamor no ser humano. Eu peço a todos oração. Vamos orar, gente. A família, está faltando muito amor nas famílias, nas pessoas. Eu vejo que tem pessoas que querem o poder a qualquer custo. Não devemos fazer isso. O jornal cita de um líder religioso. Para mim isso não é líder coisa nenhuma, isso é um bandido. Isso é uma pessoa que não tem amor em ninguém. Tem que falar. Ó, de novo, ó. Ela já fez 3 cacas aí nesse vídeo. Meteu o pau na imprensa, falou que a imprensa publicou por boato. Depois meteu o cacete aí no pessoal das redes sociais, né? Que estão fazendo um pré-julgamento do marido dela. Agora tá metendo o pau no líder religioso, lá no pastor, né? Que levou o jovem até o conselho tutelar para fazer a denúncia. Chamando o cara de bandido. Eu sei porque ela falou bandido. Eu vou falar aqui o porquê. O pastor que levou esse jovem lá, ele pertence a um grupo político adversário do marido dela. Então, parece que é um pastor realmente envolvido com a política local e é adversário dele, né? Tá. Mas, o pastor foi lá e fez a parte dele. Ele foi lá e fez a denúncia. Como você, Rosa Negrão, se fosse você que ficasse sabendo, o seu vizinho, seu vizinho, aí você ia descobrir que o filho do seu vizinho estava envolvido com isso, que estava tendo um caso, né, sexual com um vereador aí da cidade, ou com outra pessoa qualquer. Você ia fazer a mesma coisa, Rosa Negrão. Como você chama o cara de bandido sem prova? Como você chama o pastor da igreja de bandido? O cara fez certo. Agora eu vou falar uma coisa para você, Rosa Negrão. O caso está sendo investigado. Ninguém sabe se o Tião realmente fez sexo lá, anal e oral, com o jovem ou não, ninguém sabe. Mas vamos lá que lá na frente tem 3 testemunhas. Que a justiça decida e bata o martelo e condene o Tião. Porque o Tião realmente foi comprovado que o Tião teve um caso. Vamos dar um exemplo. E aí, como é que vai ficar esse depoimento seu aí? Conta pra mim. Como é que vai fazer aí? Como é que você vai falar aí? Você está chamando o cara de bandido. E aí, se o seu marido for condenado, é o quê? O pessoal está fazendo o pré-julgamento do seu marido antes do julgamento dele. E você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Qual a diferença entre o que você está falando e o que o pessoal está postando na rede social? Conta para mim, Rosa Negrão. Qual a diferença? Você está fazendo igualzinho. Você chamou o pastor que levou o jovem para denunciar de bandido. Só porque o cara que estava fazendo sexo segundo a denúncia com o jovem lá, que era amante do jovem, era o seu marido. Porque se não fosse o seu marido, Rosa Negrão, eu posso garantir para você que você estava junto na rede social, você estava junto com esse pessoal do Facebook, junto com esse pessoal aí digitando, falando lá, um absurdo, isso é um crime, tem que ir preso, tem que renunciar já, isso é imoral. Porque é o seu marido que está sendo acusado. Não é uma pessoa, uma outra pessoa qualquer. Porque se fosse uma outra pessoa qualquer, Rosa Negrão, eu posso garantir para você que você estaria no mesmo pé. Que é o seu marido. Agora, estranho, né? É meio esquisito. Porque vá com o seu marido lá na frente, seja condenado. E aí, como é que você vai ficar? Esse vídeo vai ficar guardado aqui. Eu guardei o seu vídeo. Você fica imaginando lá na frente, a hora que se por acaso, tomara que não. Tomara que seja tudo mentira isso aí. Pra mim. Mas vai que é verdade. Vai que é verdade. Eu tenho esse vídeo. Pegar a condenação do seu marido e o seu vídeo do lado. Colocando você falando que está falando às pessoas que o pastor é bandido, ia fazer isso. Que o jornal foi por boato. Brincadeira, né? Então tem que prestar atenção. Eu acho que o maior erro que você cometeu, a gravidade de tudo isso aí, foi você postar esse vídeo. Essa foi uma cagada que você fez. Continua o vídeo dela aí, Denais. Então, isso aí é uma vergonha para a nossa comunidade, um ser desse fazer o que ele fez, uma denúncia usando essas pessoas para estar chegando no poder. Isso não pode estar acontecendo. Mas a gente vai fazer oração, vamos orar por ele, vamos orar para essas famílias. Não podemos fazer isso, gente, destruir a qualquer custo. Eu gostaria de estar lendo uma passagem aqui na Bíblia, que está em Salmo 64, começa no 2. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto, dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repetidamente e não temem. Temam no mau propósito, falam secretamente armadilhas ensiladas, dizem quem nos verá, protejam iniquidade
e tirem tudo o que se pode exorcistar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles, mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito, se acharão feridos, desartes serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que veem de maneira a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor, e nele confia, e de reto coração todos se gloriam. É isso. É isso aí, internauta. Tá aí, você viu o vídeo na íntegra da Rosa Negrão, ex-vereadora, esposa do vereador e presidente da Câmara denunciado aí, Tião Trovão. Então, Rosa Negrão, mais uma vez, só para lembrar você, você sabe que quando um político está envolvido em qualquer escândalo, isso, independente se ele vai ser condenado ou não, o nome dele, desde a partir do momento que o nome dele esteja envolvido em escândalo, que é o caso do seu marido, chama-se quebra de decoro parlamentar. Então, houve sim a quebra de decoro parlamentar, porque o nome do seu marido, que é político, vereador da cidade, está envolvido num escândalo, tá certo? Então, ele deve sim ser cassado. Então, já que você falou tudo isso, de dignidade, de família, não sei o quê, meteu o pau em todo mundo aí, então seja digna. Vai lá e fale pro seu marido, vai lá e renuncie. Vai lá, duvide ele largar a teta. Eu duvido ele largar a teta. O meu pai dizia uma coisa super bacana para mim. Falava, filho, tudo nesta vida tem um custo. Tudo tem um custo. Então tá aí. Larga a teta, tampa a boca de todo esse povo. Seu marido está envolvido num escândalo, independente se ele é culpado ou não. Independente. O nome dele já está envolvido. Já é quebra de decoro parlamentar. Então fala para ele renunciar. Aí sim você pode vir aí na rede social e falar, gente, vai cuidar da vida de vocês. A gente cuida da nossa, meu marido já renunciou, não é mais homem público e dá licença. Mas é isso aí, internauta, agora 12 horas e 37 minutos, acabei de receber a informação que Anderson Tanga não vai poder vir. Ele teve um probleminha aí numa cidade, não sei se é o veículo dele, o que aconteceu, ele não vai poder estar aqui. Então eu vou comentar rapidinho com vocês aqui sobre o caso do Tião aí, o que pode acontecer, porque eu conversei com o Tanga, falamos bastante sobre o assunto, ele contou para mim os detalhes, criminalmente falando, então vamos lá, já que ele não pôde estar presente. O Tião aí, qual que é o crime que ele cometeu? Abuso sexual. O crime é grave, envolvendo a sexualidade entre duas pessoas, quando um deles sendo menor de idade, quando é abaixo de 14 anos. Então, se o caso aí da vítima tivesse menos de 14 anos abaixo, aí já complicava o negócio. Aí o bicho já ia pegar pro lado do Tião Trovão. Aí já ia engrossar o caldo pro lado dele. Mas não, o rapaz lá tem 16 anos de idade. Então escapou dessa margem. Então não houve estupro, houve um abuso sexual, porque é o carinha que está denunciando. Se fosse a mãe dele, o pai dele, o irmão dele, qualquer um, não dava nada. E a denúncia mesmo assim acontece porque, segundo o jovem, teve que em algum momento lá para fazer um sexo, parece que foi meio forçado, que o Tião forçou ele, segundo ele. Agora, onde que está o crime exatamente? O crime está na escola. Segundo a denúncia, o Tião, que é inspetor da escola, fez sexo lá dentro da biblioteca com o garoto no horário de trabalho dele, a hora o garoto estava estudando. Então o crime está aí, por ele ser um funcionário público e lá ter realizado, supostamente feito o sexo lá com o rapaz na hora. Bom, qual que é se ele for condenado, qual que é a condenação para ele? Não tem condenação, é simples. É menos de 4 anos de detenção. Então, no Brasil, menos de 4 anos de detenção, que é uma pena leve, ele não vai preso. Ele vai dar uma cesta básica aí para a PAI, a condenação dele se ele for condenado. E acabou, na justiça é isso. Acabou, ponto final. Não é nada grave. Por que não é nada grave? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que fosse uma pessoa que não fosse Tião Trovão, uma pessoa comum aí, que tivesse feito isso lá na escola. A única coisa que ia dar é que por causa da escola. Que é no horário da escola, ele é funcionário da escola, a escola vai abrir uma sindicância, e se for comprovado que isso aconteceu, vai ser exonerado. E abuso sexual é o crime, o abuso sexual no caso aí, porque o jovem lá aceitou fazer sexo com ele, foi numa boa, não foi nada forçado, não foi nada obrigado, vamos dizer assim, era um caso entre os dois, então não dá nada. Mas o problema maior na escola é que ele vai ser exonerado se for comprovado que isso aconteceu. Agora, no caso do Tião Trovão, ele já foi condenado pela sociedade.
Onde que está a maior condenação de um político, de um agente público, nesses casos? É a sociedade. O Tião Trovão já foi condenado, ele já está pagando a pena dele. A sociedade já condenou ele, porque ele é político, porque ele é vereador. Então, repetindo, referente à justiça não vai dar nada, mesmo que o Tião seja condenado, mesmo que as três testemunhas chegam lá, não. Parece que tem uma das meninas que disse em depoimento que fez sexo com o Tião também, né? Não só o jovem lá, parece que tem uma menina também, uma adolescente. Então não dá nada, não vai dar nada. Qual o problema? Não forçou a barra, a menina foi lá, tem 16 anos, e daí? Qual o problema? Qualquer um pode ter uma relação sexual com alguém acima de 15 anos, não há problema algum, desde que não seja forçado. O Tião não forçou, foi tudo numa boa, então não há crime. Você está entendendo, internauta? Não há crime. O Tião não cometeu crime, não. O problema é que ele é político, e aconteceu, segundo a denúncia, no horário de trabalho dele, ele é um agente público dentro da escola, inspetor de aluno. Aí que está o problema. E se for também comprovado que o garoto fez sexo oral dentro da Câmara Municipal, dentro do gabinete dele, também é problema. O problema está aí, sacou? E não no relacionamento. Não dá nada. Quem lembra do Bill Clinton? Lembra do ex-presidente dos Estados Unidos? Que a Mônica foi lá e fez sexo oral com ele? Não deu nada. Não dá nada. O problema é a mulher dele. A mulher dele aceitou, como a Rosa Negrão, você deu para ver que ela já aceitou numa boa. Para ela, tá aí, tá lá do marido, eu acho que ela tá certa. Ela ama ele, ela tem que apoiar o marido. Se por acaso aconteceu, for uma fraqueza dele, daí qual o problema? Agora, ele não vai preso. O Tião Trovão só vai preso se ele obstruir a justiça. Se ele obstruir a investigação. Então aí ele vai preso. Se ele acuar aí a vítima ou acuar uma testemunha, aí ele vai preso. Mas caso contrário não dá nada, não dá nada. Sabe? Se por acaso. Tô dizendo, eu tô para dizer. Eu tenho quase certeza que eu estou falando, mas eu vou consultar com o Tanga. Se o Tião for primário, quando chega no Ministério Público, é feita uma oferta para ele, para o julgamento não continuar, ser arquivado e ele dar um salário mínimo para pai. Se ele for primário, ele dá um salário mínimo para pai, é arquivado, nem continua o processo. Porque não é grave o que ele fez. Não é, perante a justiça não tem nada de grave. O problema dele, a sanção que ele vai ter, aonde é? Vai ser cassado na Câmara de Vereadores, parece que amanhã ele já não pode presidir a Câmara, né? E vai ser aberto aí uma investigação administrativa pela Secretaria de Educação, ele vai ter que ser afastado da escola, e se for comprovado, é exonerado. É só essa a punição. Perante a justiça não tem punição. E eu acho que o Tião é primário. Se ele for primário, não tem nenhuma condenação criminal, ele chega lá, o promotor vai falar assim para ele, não, paga uma cesta básica e morre. Arquivado. Não é nem julgado, não dá nada, pro Tião não dá nada. Agora, o problema é moral, o problema é que ele é um vereador, sacou? Tá aí, não sei se eu expliquei pra você, mas se tiver alguma dúvida pode entrar no Facebook aí, pena que o Tanga, né, não pôde estar presente. Vamos lá.